Shabbat Shalom, irmãos. Amém. Tudo certo com vocês? Então, glória a Deus. Hoje nós vamos participar de uma porção, Vayeshev, e ele habitou. É uma porção muito rica, porque é até difícil selecionar uma parte para poder meditar e ministrar, porque é uma riqueza tão grande essa passagem que retrata a vida de José, né? Começa a falar sobre a história de José. A gente tem muita coisa para dizer sobre isso. Então hoje creio que o Senhor vai nos levar por um caminho que eu acredito que vai mudar talvez a maneira que a gente enxerga alguns aspectos das nossas vidas. E que muitas vezes a gente fica muito preso em circunstâncias. E todo mundo faz isso, né? Isso não é diferente na vida de um homem, de uma mulher, seja ele pastor, não seja pastor, isso é o que menos importa. Mas porque o ser humano é voltado a essas coisas. Mas hoje nós vamos aprender que talvez isso tenha um propósito, ou talvez, quase certeza, Deus tem um propósito sobre essas situações. E o que a gente vai tentar perceber é que na nossa vida natural, a gente precisa começar a entender o que Deus está fazendo. Por mais maluco e estranho que pareça, né? Por mais assim, fora do padrão dos nossos pensamentos. Porque toda vez que a gente pensa em Deus, dentro do nosso pensamento, as coisas de Deus ficam um pouco confusas. E se a palavra de Deus diz que Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, então não são os nossos pensamentos que determinam aquilo aonde nós vamos chegar ou o que está acontecendo. Mas o que determina a nossa vida são os pensamentos de Deus. Amém? Então, nessa manhã a gente vai meditar sobre isso. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Vamos ler alguns versículos aqui. Dá vontade de ler toda essa história, não só alguns versículos. Gênesis 37, 1. E habitou Jacó na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. José, da idade de 17 anos, apacentava com seus irmãos as ovelhas, e ele era mocinho, com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai. E trazia José más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque o filho da velhice era para ele. E fez-lhe túnica talar com mangas compridas. E viram seus irmãos que seu pai amava mais a ele que a todos os seus irmãos. E odiaram-no e não podiam falar-lhe em paz. E teve José um sonho e anunciou a seus irmãos e passaram a odiá-lo mais. Amém? Quantos conhecem a história de José aqui? Glória a Deus. Então não vou perder muito tempo sobre a parte histórica, mas nós vamos falar sobre alguns aspectos que permeiam a vida de José e que tem muito a ver com a nossa vida. Primeira coisa, José é um personagem na Bíblia que tipifica muito Yeshua. Eu acho que de todos os homens na Bíblia, se a gente fosse colocar a trajetória da vida de José, eu diria que seria ele o que mais se aproxima de Yeshua. O que mais se aproxima no sentido de propósito, coisas que aconteceram, cárcere, perdão dos irmãos e a maneira como a palavra diz que ele era odiado pelos seus irmãos. Assim como Yeshua, quando veio à terra, foi odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos não compreenderam o propósito de Yeshua sobre a terra. Não identificaram ele como filho de Deus. Não identificaram ele como Salvador. E não foi diferente com José. Seus irmãos não identificavam isso. Talvez seja pela sua idade. Pode ser que sim. Talvez seja pela maneira que José era talvez ingênuo de falar as coisas a qual Deus revelava ao coração dele através de sonho. Talvez sim. Mas o que mais me chama a atenção e que me faz pensar é que todas as vezes que nós temos um propósito sobre a terra, nós vamos incomodar as trevas. Isso é impossível que não aconteça.
Toda vez que eu e você chegamos com uma atitude, com o Espírito de Deus revelado no nosso interior, quando nós tomamos uma decisão na nossa vida, a primeira coisa que acontece é levantar as trevas. E com José não foi diferente. Quando José revelava o propósito dele lá na frente, as coisas que haveriam de acontecer, qual foi a reação de todos em volta? Revoltaram com José, quiseram matá-lo, depois venderam como escravo e se livraram daquela presença da glória de Deus. Porque todas as vezes que nós estamos manifestos da glória de Deus, qual é o papel da treva na nossa vida? Tentar abafar a luz. Todas as vezes que nós estamos se achegando na presença de Deus, algo muito temível acontece com as nossas vidas, porque esse é o propósito, talvez, do inimigo frustrar os nossos planos. Mas hoje eu entendo algo muito maior. Talvez essa seja a escola a qual Deus está nos forjando para nos colocarmos sob uma posição tão elevada que nós ainda não conseguimos entender. Então, quando a gente olha para a vida de José e fala alguém que tem uma revelação tão grande como ele teve, que o céu, que o sol, a lua se prostravam diante dele, que os irmãos se prostravam diante dele, o que acontece com José? Naquele momento ele é vendido como escravo. E aí parece que as coisas não se situam, elas não se conectam. Porque quando Deus te dá uma revelação de algo, Deus te mostra algo grande que Ele vai fazer na sua vida, a circunstância natural, ela faz totalmente contrária. É muito engraçado quando nós temos uma revelação do Senhor no nosso interior, no nosso espírito, e agora quando você recebe a revelação, você fica todo feliz, você fala, agora eu vou arrebentar, e parece que eu sou arrebentado. Muda o processo. Eu recebo uma palavra de Deus, eu saio daqui empolgado, né? Estudo uma porção, falo, agora sim, entendi tudo na minha vida, e tudo vai fazer diferente, tudo vai ser novo. E quando eu começo a agir, a circunstância em volta parece que me abafa. Acontece só comigo ou com vocês também? Amém? Se identificamos com isso. Nós precisamos aprender com essas coisas. Porque essas coisas, elas não determinam um propósito. Elas determinam um momento. Elas não determinam um final. Elas determinam um meio a qual nós precisamos vencer, ultrapassar, superar esse limite para que aí sim, aonde Deus, o Eterno, deseja nos colocar, nós estejamos preparados. Porque há de convir que o Senhor nunca vai colocar eu e você numa posição a qual nós não vamos estar preparados, a qual nós não vamos dar conta do recado. Porque o Senhor, primeiro, Ele não tem prazer aos que recuam. E é importante a gente entender isso. Mas recuar não quer dizer falta de habilidade. Recuar não tem a ver com isso. Recuar tem a ver com você se dobrar às circunstâncias da sua vida. Dobrar não tem a ver com talvez posição, talvez estar ocupando uma posição ou algo desse tipo. Não tem a ver com essas coisas. Isso é um aspecto natural que o homem tenta colocar para entender. Recuar tem a ver com você se dobrar com a circunstância. E talvez nessa manhã, talvez nesse dia, e talvez até hoje, nós, ou eu, ou você, a gente ainda continua se dobrando diante da circunstância. Talvez até hoje, nós ainda se tornamos paralisados de acordo com circunstâncias. Mas hoje, como José não se dobrou, hoje nós vamos receber essa mesma unção, o mesmo Espírito que sustentou José num cativeiro, na prisão, vai sustentar a minha e a sua vida nessa manhã. Você crê? Glória a Deus. Então Deus vai sempre cumprir um propósito na sua vida. E isso é importante você ter clareza. Independente do que aconteça, Deus vai cumprir o propósito dele na sua vida. José estava preso. Tinha um propósito de ser liderado, de ser liderança. Não foi esse o sonho dele? Que os feixes de todos os irmãos se curvavam diante dele. E o dele permanecia de pé. Primeira visão de José. E José vai ser jogado dentro de um buraco e vai se tornar
governante na casa de Potifar. Quando eu digo que Deus cumpre o propósito, dependente de circunstância, um escravo governaria? Não. Um presidiário governaria? Não. Um estrangeiro na terra do Egito se tornaria governador? Também não. Mas José se tornou todas essas coisas. Por isso que, independente de onde você esteja, independente do que está acontecendo, o propósito de Deus nunca é frustrado. Talvez só ficaria paralisado se José esquecesse da visão. Por isso que o apóstolo Paulo, quando termina, ele fala: de tudo não perdi a visão celestial. Paulo foi açoitado, apedrejado, foi preso, foi não aceito no meio dos seus irmãos, fez de tudo por um propósito a qual Yeshua revelou para ele. E ele não parou, não cessou enquanto não fosse cumprido a visão celestial sobre a vida dele. E eu tenho certeza que eu e você já temos revelação suficiente do nosso propósito. E talvez as circunstâncias abafam isso. Por isso que eu quero trazer à sua memória nessa manhã. O propósito a qual Deus testificou ao seu coração, ele vai ser cumprido. Não esqueça a visão celestial sobre a sua vida. Esqueça a circunstância, esqueça tudo que está à sua volta, porque esse tempo não determina a glória do tempo vindouro para você. Não determina. E Deus sempre vai usar as nossas vidas para mover o nosso propósito. Deus sempre quer usar o protagonista da sua história. E quem é o protagonista da sua história? Você. O protagonista da nossa história somos nós mesmos. Mas quando nós mandamos o papel principal para outras pessoas, ou para situações, ou para as coisas, qual vai ser o nosso resultado? Frustração. Frustração. José não transferiu sua responsabilidade para os seus irmãos. José não disse: eu estou aqui por causa dos meus irmãos. Ele nunca murmurou sobre isso. Nunca. Na história inteira dele, ele nunca choramingou pela circunstância. Quando ele encontra com os irmãos, que talvez ele podia lavar a alma, né? Esse é o termo que a gente... Agora eu vou lavar a alma, eu vou falar tudo que está aqui dentro. José não fez isso. Porque José entendeu que por mais maluco ou maluca a história dele, havia um propósito para ser cumprido. Então, quando a gente entende propósito, as pessoas que passam pelas nossas vidas e que talvez nesse tempo parece que são impedimentos para que nós alcançamos aquilo que nós devemos chegar, começa a mudar um pouco o aspecto, começa a mudar um pouco o sentido, porque as pessoas que nos desafiam, elas sim fazem diferença na nossa vida. As pessoas que nos confrontam, elas sim fazem diferença sobre as nossas vidas. As pessoas que mais nos causam raiva interna, ódio, revolta, são as que mais nos impulsionam para os nossos sucessos. Mas a gente faz o quê? A gente tenta se afastar das circunstâncias. A gente tenta fugir desse lugar quente, abafado e rígido, para tentar chegar no caminho com leveza, com paz, sabe? A gente tenta chegar no propósito de Deus por caminhos leves. Mas caminhos leves não traz maturidade. Um guerreiro sem cicatriz não é um guerreiro. Ele pode ser um estrategista, ele pode ser um pensador, ele pode ser um filósofo. Mas um verdadeiro guerreiro que cumpre o propósito dele nesse tempo é alguém que tem muita cicatriz no corpo. Só que a cicatriz não é sinal de dor. Pelo contrário, cicatriz é sinal de glória. Para um verdadeiro guerreiro, as suas marcas são glórias.
Por que eu estou falando isso para você? Porque o espírito do guerreiro que está dentro de você, morto, precisa se colocar de pé de novo. E entender que as suas marcas, elas não são prejuízos na sua vida, pelo contrário, são glórias vencidas por você. E talvez até agora você não percebeu isso. Talvez até agora você está chorando por uma marquinha que colocaram em você. Mas as marcas que Deus coloca em nós, que são o óleo da unção sobre a nossa testa, essa marca nunca mais é apagada. Por isso que o Senhor falou, eu marquei vocês com o óleo da promessa. E quando o Eterno olha para nós, e nós temos o sinal desse óleo marcado, Ele sabe, lá vai um filho meu, que vence as circunstâncias sobre a vida dele. Amém? O Senhor tem isso sobre nós. Mas se nós não entendermos isso, nós vamos ficar dentro do primeiro cativeiro. Terceira coisa, o propósito de Deus é usar você, usar a minha vida, usar a sua vida, para fazer a única coisa sobre a terra: libertar cativos. E quando eu entendo isso, eu começo a perceber que as minhas experiências nada mais são do que coisas que se repetem na vida de todas as pessoas no mundo. Seja ela de maneira integral, seja ela de maneira parcial. Ou você acha que o seu sofrimento é só seu? Ou você acha que você é tão privilegiado que as suas tormentas são só suas? Que não existe mais ninguém na face da terra que passa coisas semelhantes à sua, ou talvez pior. Será que nós somos a última bolachinha até do pacote para falar, isso só acontece comigo? Esse é só na minha vida. Salvo engano, isso acontece na vida de milhares e milhares, por geração em geração. E por que essas coisas acontecem? Porque até hoje Deus espera que eu e você possamos usar essas coisas para trazer luz sobre aqueles que estão nas trevas. Porque eu só posso iluminar aquilo que eu fui iluminado. Eu só posso vencer e ajudar alguém a vencer sobre aspectos que eu venci. Porque eu não consigo entregar aquilo que não tem dentro de mim. Por isso que muitas vezes quando nós vamos aconselhar sobre coisas, nós nos amparamos na palavra, está certo. Mas quando eu me amparo na palavra e tenho a experiência vivida, há uma coisa que chama unção. Por isso que Jesus disse a primeira coisa, o Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos. E quando ele recebe unção para libertar os cativos, o que acontece com os cativos? São libertos. O maior ato de Jesus que ele fez na terra não foi andando. Qual foi a maior obra de Cristo? Cruz. Na cruz ele estava andando ou ele estava preso? Estava preso. O maior ato de Yeshua foi na cruz. Não foi andando no meio dos povos. Yeshua multiplicou pães. Yeshua curou cegos, paralíticos, coxos. Ressuscitou mortos. Mas o maior ato de Yeshua foi na cruz. O seu maior ato vai ser dentro do seu cativeiro. Essa talvez você não esperava. O seu maior ato de glória vai ser dentro do seu cativeiro. Não vai ser livre. Porque quando você sair do seu cativeiro, você venceu o maior gigante na sua vida. Por isso que nós tentamos sair desesperadamente de dentro do cativeiro. Não entendemos o propósito do cativeiro. E Yeshua, quando foi levantado no madeiro, ele não procurou sair do madeiro. Ele procurou cumprir o propósito de Deus na vida dele. E quando aquela cruz, aquele madeiro, quando ele foi descido do madeiro,
aí sim começou a maior glória que a gente viu sobre a face da terra. A partir daquele sacrifício do madeiro, nós podemos se achegar diante do trono da graça com toda a liberdade. Através do sacrifício do madeiro, nós fomos revestidos de poder, de glória e de presença de Deus. A partir do cativeiro do madeiro, nós podemos transformar o mundo. Nós podemos fazer a diferença sobre a face da terra. E talvez a partir do seu cativeiro hoje, seja o maior tempo de transformação que você pode fazer na vida dos outros. José cativo no Egito, porque por mais que ele era governador, ele estava lá como um cativo do Egito, porque ele era um ex-prisioneiro. Foi o tempo que ele foi mais usado. Foi o tempo que ele foi usado para salvar os seus irmãos, para salvar Israel, para que Israel não passasse fome por 14 anos. Foi o tempo maior de glória dele num cativeiro. E talvez até hoje você olha para a sua vida e fala, minha vida é essa prisão, e eu não consigo sair desse lugar. Está na hora da gente começar a olhar que essa prisão vai ser a sua maior glória sobre a terra. Amém, igreja? Vocês estão muito meditando. O cativeiro está grande, a prisão está dura. Quanto maior dureza, maior a glória. Quanto maior a dor, maior a vitória. Quanto maior o choro, maior o riso. A gente precisa entender isso. Quanto maior a escassez, maior a abundância. Porque a palavra diz para a gente que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É necessário que a treva manifeste para que a luz venha e arrebente ela no meio. É necessário que a treva manifeste em nós para que a luz do Senhor arrebente as trevas da nossa vida. Quantos querem essa luz? Amém. Porque num ambiente escuro, uma velinha desse tamanho faz uma diferença muito grande. Num ambiente claro como esse, uma vela não faz diferença. Entende como o propósito da treva é bom para que a luz de vocês possam brilhar? Porque talvez o propósito das trevas da nossa finança seja uma oportunidade para que a luz de Deus possa brilhar na sua vida. Talvez até hoje nós passamos por circunstâncias porque decidimos não sermos administradores de Deus. E um bom administrador é reconhecido no tempo de escassez, não no tempo de abundância. Porque administrar é sobreviver com recursos que na mão de qualquer outro não aconteceria. José pôde mostrar sua maior virtude em 7 anos de seca, e não em 7 anos de abundância. Talvez se o Egito não passe fome, José não seria reconhecido. A interpretação do sonho de José fez sentido sobre a vida de Faraó, porque não havia esperança para que pudesse ser revelado aquele sonho. Entende os momentos de circunstância na sua vida? É onde Deus quer potencializar a luz que está em nós. Consegue perceber isso? Consegue perceber que nos momentos de maior conflito na nossa vida é onde Deus quer tirar a maior essência que está dentro de nós? Você consegue perceber isso? Talvez até hoje você não conseguiu perceber isso. Talvez até hoje o seu livro chama-se Lamentações. Mas não escrito por Jeremias, escrito pelo José, escrito pelo Pedro, escrito pela Gioconda, pela Sandra. Talvez até hoje a gente escreve lamentações da nossa vida. Vamos trocar o livro de lamentações e vamos escrever os livros das boas novas do Pedro, do José, da Sandra, da Gioconda e dos irmãos. Porque Jesus nos fala de boas novas, boas notícias. E eu só conheço boas notícias quando algo de mal estava acontecendo. Não existe boas novas sem um cenário de destruição que antecede a glória de Deus. O eterno deseja que nós sejamos aqueles que alimentem os que têm necessidade. Abra sua Bíblia em Mateus 14:15.
Isso acontece com a gente o tempo inteiro. Essa historinha repete na minha e na sua vida quase diariamente. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Nós repetimos essa frase todos os dias da nossa vida. E eu vou falar talvez mais de 10 vezes por dia. Depende do número de circunstâncias que acontecem com você. Toda vez que acontece um entrave na nossa vida, qual é o primeiro pensamento que a gente tem? Quem pode resolver isso? Ah, se eu pudesse, eu tirava esse problema da minha vida. Ah, se eu pudesse, eu chamava o pastor Pedro para resolver isso para mim. Acho que eu vou mandar um WhatsApp para o pastor Pedro. Resolve para mim isso. Está acontecendo isso comigo. Ora por mim. Ou talvez não. Talvez não seja o pastor Pedro. Talvez seja um irmão mais velho, um parente próximo. Talvez seja seu esposo, sua esposa. Talvez seja seu filho, sua filha, seu patrão, seu funcionário. Talvez seja alguém mais próximo a qual você pode falar: resolve isso para mim. E os discípulos fizeram a mesma coisa. Há uma grande multidão e a gente não tem o que fazer. Yeshua, despede eles. Arranca esse problema de nós, mandam eles bem para longe. Jesus, porém, vos disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus é tremendo, né? Dai vocês mesmos de comer a eles. Dai vocês mesmos as soluções dos seus conflitos. Dai de vocês mesmos a oportunidade de vencer essa barreira. Dai de vocês mesmos a chance de mostrar que você é capaz de fazer o que você pensa que você não pode. Dai de vocês mesmos a oportunidade de se tornar grande de uma vez por todas e ocupar a posição que eu coloquei vocês nessa terra. Toda vez que nós transferimos a nossa responsabilidade para as pessoas, nós não vamos ocupar a posição que Deus determinou para nós. Enquanto nós não decidimos agir como Yeshua nos ensinou, nosso grande mestre, resolva você o problema. E acontece uma coisa extraordinária quando eu e você, não como pessoas naturais, mas como homens e mulheres espirituais, quando eu e você nos posicionamos de frente de uma batalha, com a intenção de resolver, quem age por nós? Deus. A glória de Deus só pode manifestar na minha e na sua vida quando eu e você tomar uma posição de resolver problema. Quando partir de mim e de você, dá de comer aos que têm necessidade. E talvez o maior necessitado da sua vida seja você mesmo. Mas quando a gente se coloca de pé, com a atitude de resolver, há uma graça que é liberada dos céus. Por isso que Yeshua pergunta para eles: o que vocês têm nas mãos? Qual é o recurso disponível que você tem na mão hoje para resolver o seu conflito? Ah, eu não tenho recurso, por isso que eu estou nisso. Havia 5.000 com fome, tinha 5 pães e 2 peixes. Não alimenta 5.000 jamais, aos olhos naturais, ao meu olho natural, a minha percepção interna, não resolve o problema. Porque se o problema está desse tamanho, é porque eu não tenho capacidade de resolver. É isso que eu penso. Por isso que eu peço ajuda. Só que Jesus mostrou: o que você tem na mão, filho? E aquilo que você tiver na mão, mesmo sendo limitado e pouco, diante da circunstância, na hora que você decidir que você vai alimentar quem precisa, o meu Pai que está no céu multiplica o recurso na tua mão.
E foi isso que aconteceu na multiplicação dos pães. Não foi um milagre que partiu de Deus, o milagre partiu de quem creu que 5 pães e 7 peixes podia alimentar uma multidão. E talvez até hoje você está pensando num recurso que vem de fora, numa capacitação que vem do alto, num recurso que vem de lá de longe. Isso não tem a ver com o de fora, tem a ver com o que está dentro de você. E tem a ver com a disposição que você está a fim de enfrentar, com esse pequeno recurso que talvez seja muito pequeno. Mas quando eu apresento uma semente para Deus, Ele faz produzir na base de 100 por 1. E aquele recurso, que é tão pequenininho, se torna gigantesco na mão de um Deus que está acima do que eu penso, do que eu imagino e do que eu possa fazer. Meu irmão, Deus quer usar o seu recurso para fazer você participar da sua vitória. E melhor que a sua vitória é você fazer os outros ser vencedores através da sua conquista também. Porque quando eu estou em posição de conquistar, não está ligado à minha vida, está ligado a toda circunstância na minha volta. E talvez até hoje Deus tentou te colocar de pé no meio da sua casa, da sua família, para que você e eu pudéssemos entender qual é o propósito nosso sobre a terra. Porque a minha vitória contamina de forma positiva tudo que está na minha volta. E por isso que eu falo, enquanto nós não decidimos ser protagonistas da nossa história, enquanto nós não decidimos ser o centro da nossa história, de verdade, não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira que nós possamos levar a luz que está em nós, nas pessoas, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E sabe qual é o melhor dessa multiplicação? Sobram 12 cestos cheios. Não alimentaram só 5.000, sobrou 12 cestos cheios. Por que 12 cestos cheios ou 12 feixes se curvando diante do único feixe que se colocou de pé? José não foi diferente. A história é a mesma. A multiplicação dos pães fala de José. Ou melhor, fala de você. Ou melhor, fala do Espírito de Deus que habita dentro de você. Os 12 feixes, ou os 12 cestos, sobraram para que mais pessoas que tivessem escassez pudessem chegar através de você. Mas enquanto nós retemos 5 pãezinhos e 2 peixes, com o resultado de não passar fome amanhã, a gente não vai impactar a vida de pessoas lá fora. A gente não vai impactar. Por isso que nessa manhã, eu e você, vamos sair daqui cheios, mas cheios da certeza do que nos espera lá fora. E da certeza que nos espera amanhã. E depois, e depois, e depois. E talvez esse recurso que até hoje a gente via limitado, quando Deus colocar a unção dele sobre esse recurso, meu irmão e minha irmã, nós vamos alcançar patamar que a gente nunca alcançou na nossa vida. Mas de quem decide isso? Quem decide essa história? Eu. Bata assim e fala, eu. Decide de eu. Só depende do eu, de mais ninguém. Toda vez que a gente usa o termo, mas nós podemos fazer, enquanto eu transferir o que eu tenho que fazer para os outros, nada acontece. Nada acontece. 7, habite no território a qual o Eterno deu para cada um de nós. Só assim podemos cumprir o nosso propósito na terra. Por isso que essa paraxá chama e habitou em um determinado local. Enquanto o nosso pensamento seja fugir, não há glória. Não há glória. Enquanto você tentar fugir da situação que você está passando hoje, não há glória. Sabe por quê? Deus te deu esse território. Por mais estranho que ele pareça. Por mais esquisito que ele seja, Deus te deu esse território. E quando eu e você aceitarmos aquilo não como algo ruim, mas como uma dádiva de Deus, que talvez seja um trampolim, ou talvez seja a minha história de vida,
Mas quando eu aceitar que aquela circunstância que me aperta tanto é a circunstância de onde vai manifestar a minha glória, e eu entender que aquilo é o meu território determinado por Deus, eu começo a lutar contra os invasores, como Israel até hoje continua em pé, lutando contra aquele pedaço, talvez aos nossos olhos ou para o mundo, que é tão pequeno, mas aquele pedaço tão pequeno é onde o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai voltar para dominar sobre a terra. E até hoje Israel se coloca de pé contra todas as nações que tentam ocupar um território que é hostil todos os dias. Nós olhamos os noticiários, vemos a guerra lá, não entendemos, porque olhamos com um propósito natural. Mas se a gente entender que Israel, a terra de Jerusalém, é a terra onde o Messias volta, eles estão lutando por algo muito nobre e grandioso. Mas a gente só olha ainda um pedaço de terra, ainda temos a visão muito natural. Independente de Israel, fazemos as mesmas coisas com a nossa vida. Olhamos para a nossa casa, para o nosso estado de aflição, como um território de guerra. Começa a olhar a sua casa e o seu território como um lugar onde a glória do Mashiach vai descer sobre a sua vida. Amém? E talvez a sua visão de vida comece a mudar hoje. Isaías 61, versículo 1 ao 4. E o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre você, sobre a minha vida. Porque o Senhor nos ungiu, me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria. Em vez de pranto, vestes de louvor. Em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O Espírito do Senhor está sobre a sua vida para que esses decretos sejam cumpridos na sua casa. Talvez até hoje você tenha andado em lugares assolados e destruídos. Talvez até hoje vestes de cinza. Mas o Senhor diz uma palavra para mim e para você nessa manhã. No lugar de todas essas coisas, Ele vai colocar óleo de alegria em nós. Vai nos dar vestes de louvor. E vai nos dar talento, força para construir tudo aquilo que está arruinado até hoje. Porque as paredes serão edificadas novamente, na minha e na sua vida. Quantos creem nisso? Aleluia.